Ok, parecendo direitinho? Tá, então a gente vai trabalhar hoje sobre reação orgânica. O que é a ideia de reação orgânica? Tá, nós vamos reagir, então, hidrocarbonetos, tá? Compostos orgânicos. Então, existem alguns tipos de reação orgânica, tá? No caso, o que a gente vai trabalhar primeiro é em relação ao quê? Uma reação que seria de adição, ou seja, nós vamos adicionar alguma coisa. Nesse caso ali que eu mostrei no exemplo, nós estamos adicionando cloro. Olha o que aconteceu. Tu tinha uma ligação dupla, né? Então, para adicionar ele, tem que acontecer alguma coisa, porque o carbono está fazendo as suas 4 ligações. Então, aquela dupla que está ali, ela foi rompida para poder adicionar aqueles cloros. Daí, quando tu rompe aquela ligação, daí o que acontece? Sobra uma ligação para ser feita. Daí, por isso que é feita a adição do cloro. Então, sempre para fazer uma reação de adição, o que tem que acontecer? Tá? Tem que acontecer alguma modificação na estrutura para poder entrar aquelas ligações, então, para te poder adicionar. Geralmente acontece, quebra uma das ligações dupla. Tá? Então, por exemplo, outro tipo de reação que a gente vai ver, uma reação, por exemplo, de eliminação. Nesse caso, o que aconteceu? Olha ali, tu tem ali um álcool, né? Porque é carbono e OH. Então, o que acontece? Sai aquele OH, só que sai também um outro hidrogênio. Então, ó, tá eliminando, tá? Aqui fica mais bonitinho. Ó, o que aconteceu? Saiu o OH e o hidrogênio. Então, ela está eliminando o quê? Água. Então, é chamada reação de eliminação, ou também chamado de desidratação, que também é um tipo de eliminação. Tá? Então, está eliminando água. Então, o que acontece? Como tu só retirou ele, aconteceu o contrário. Então, eliminação e adição são contrários. Na adição, eu tenho que quebrar alguma coisa, alguma ligação, para poder adicionar. Na eliminação, é o contrário. Eu eliminei. Para o carbono continuar fazendo as suas 4 ligações, ele vai ter que fazer o quê? Compensar com ligação. Ele vai ter que fazer uma outra ligação com o carbono para poder compensar aquele cara que saiu. Tá? Então, ó, ali é a ideia da reação de eliminação. Então, ali é como... Ali, no caso, seria a reação, tá? A mesma coisa que foi mostrado ali, tá? Então, ó, agora sim a gente vai na reação de adição, tá? Então, olha só. O que tu pode... O que tu tem na reação de adição? Tu pode fazer com o cara de ligação dupla, que são os alcenos, com tripla, que são alcinos, os aldeídos, que é aquele que tem carbono ligação dupla com oxigênio, depois tem hidrogênio, cetonas, que é com ligação dupla. Já vou mostrar esses aí, tá? Ó, por exemplo, esse aqui, adição de aletos de hidrogênio. O que são aletos de hidrogênio? É o hidrogênio junto com alguns caras da coluna 17. Então, todos eles vão agir dessa maneira. Fazer o quê? Eu estou adicionando ele, tá? E o que acontece? Eu tenho uma ligação dupla, correto? Os dois são iguais, os dois lados. Estou olhando um do lado, o cara tem 2 hidrogênios, do outro lado, o cara também tem 2. O que vai acontecer? Tá? Vai acontecer o seguinte, um deles vai receber o hidrogênio e o outro vai receber o cloro, tá? Então, olha ali o que aconteceu. Rompeu a ligação dupla e um cara recebeu o hidrogênio e um cara recebeu o cloro. Então, teve adição. Então, aleto de hidrogênio é só o quê? Seria, no caso desse cara, seria o aleto de cloro, no caso. Seria no caso, o ácido clorídrico, vamos botar assim. Tá? Então, esse cara aqui, olha, o que acontece agora? Tá? Agora, eu vou ter o quê? Agora os compostos não são iguais, os dois lados não são iguais. Eu tenho um cara que tem mais hidrogênio e um cara que tem menos hidrogênio. Então, o que vai acontecer nesse caso? Tá? Então, tu vai utilizar a chamada regra de Markov-Nikov. Ou seja, um cara, tá? Que ele diz o seguinte, o hidrogênio é adicionado ao carbono da dupla ligação mais hidrogenado. Ou seja, é a regra da vida, né? Quem tem mais vai ter mais, né? Ou seja, quem é rico vai continuar rico. Então, ou seja, o cara que tem mais hidrogênio vai fazer o quê? Vou pegar mais hidrogênio para mim. E o outro cara que não for hidrogênio, no caso que for meu halogênio, né, da coluna 17, nesse caso é o cloro, vai para o cara que tem menos. Então, olha ali. Pronto. O cara que tem mais hidrogênio continuou com mais hidrogênio. E o cara que tinha menos continuou com menos. E depois ficou o nome dele, 2-cloropropano. É como se fosse uma ramificação. Então, o que acontece? No carbono número 2, que é o do meio, né? Como eu só tenho 3 carbonos, tanto faz lá do que tu conta, ele vai ter o quê? O cloro, propano. O que é próprio? 3 carbonos. Ligação simples an, como o resto é só carbono e hidrogênio, afinal O. Por isso que o nome é 2-cloropropano. Tranquilo até aí? Então, ó,
E adição de água, hidratação, ou seja, agora eu estou adicionando água, ou seja, hidrogênio com OH. Então é o mesmo princípio. O que acontece então? O cara que tem mais continua com mais. Então, o cara que tem mais hidrogênios, no caso que é o meu primeiro ali, vai continuar com mais hidrogênios, que essa é a regra de Markov-Nikov. Então é a regra da vida, né? Quem está rico continua rico, né? Então, o cara que tem mais hidrogênios continua com mais hidrogênios. E o que não for o meu hidrogênio vai para o cara que tem menos hidrogênios. No caso, era o OH. Então, deu a formação de um álcool. Então, aquele cara da ligação dupla foi rompida a dupla e foi feito um álcool. Tá? E daí que deu o nome do composto, propan-2-ol. Porque prop, 3 carbonos, an, ligação simples. No carbono 2 tem o OH. Daí formou o álcool. E agora aqui, o que vai acontecer se eu adicionar, então, só halogênio? Só halogenação, ou seja, só cara da coluna 17, sem hidrogênio. Agora, para que lado vai o cloro? Meu Deus, não sei. Tá? Agora é bem mais simples, porque tu não precisa necessariamente usar a regra, porque como os dois são iguais, o que acontece? Vai um para cada lado. Tá? Deu? Agora, qual é o produto que vai ser? 1,2 de cloropropano, porque agora tu adicionou 2 cloros. Só essa a diferença. Então, a reação de adição é tu tá adicionando. Então, o que eu vi? A reação de adição, tu tem que quebrar uma ligação para te poder fazer a adição dele. Tá? Então, ó, hidrogenação de alcenos. O que você está adicionando agora? Hidrogênio. Então, você está sempre fazendo alguma adição, tá? Ali fala que a reação ela não acontece se ela for simples, ou seja, tu tem que ter alguma coisa para empurrar a reação, que são chamados os catalisadores para a reação poder ocorrer, tá? Então, nesse caso, o que acontece? Eu só tenho hidrogênio. Vai acontecer o quê? Um para cada. Aí ali que fácil. Viu? Então, essa é a ideia da adição. Então, vai acontecer o quê? A quebra da ligação dupla, tá? Ou tripla, no caso, e vai ser adicionado aquele cara que eu estou falando. Tá? Se é hidrogenação, o que, que é? H2, dois Hzinhos. Tá? Então, agora aqui, olha só. Dois hidrocarbonetos insaturados, que são isômeros, foram submetidos separadamente à hidrogenação catalítica. Ou seja, o que eu estou falando até aí? Eu tenho dois caras que têm a mesma fórmula química, mesma quantidade de hidrogênios, de carbonos, oxigênios e tudo mais que tiver. Tá? Tenho dois caras ali. Só que o que acontece? Eles têm alguma diferença na estrutura. E foi adicionado hidrogênio neles. Tá? Ali fala na proporção 1 para 1. Quer dizer o quê? Eu peguei um cara e peguei H2. Tá? Em cada caso, um hidrocarboneto de fórmula C4H10. Os hidrocarbonetos que foram hidrogenados poderiam ser. Então, olha só, eu tenho C4H10. Tá? O que isso quer dizer? Que eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênios. Se tu pegar e contar isso, eu vou ter o quê? Liga os 4 carboninhos. Tá? Daí, se eu botar os hidrogênios, no primeiro vai 3, 2, 2, 3. Então, ele é só ligação, no caso, que tipo? Né? No caso, ele é, no caso, de tipo de ligação que vai ter simples. Então, no caso, olha ali, deu formação do quê? But2-eno e 2-metilpropeno, ou seja, para adição daquele hidrogênio, né? Para adição dele, para formar aquele composto, com todas ligação simples, ele tinha que ter uma dupla. Então, o que aconteceu? Ali que ele fala que esse C4H10 ele é meu resultado, tá? Ou seja, para todo mundo ficar com ligação simples, que era o meu resultado, o que ele tinha que ter antes? Ligação dupla, tá? Ele tinha que ter uma ligação dupla. Mas como é que ele teve essa ligação dupla? Tá? Daí eu volto. Então, se ele tinha C4H10, então a fórmula dele sem dois hidrogênios era C4H8. Correto? Então eu estou fazendo agora o caminho inverso. Antes eu tinha o composto e adicionei hidrogênio. E agora o cara está falando o seguinte, ó, cara, deu isso aqui de resultado, o que eu tinha antes? Tá? Então o que foi feito? Ali, ele está querendo saber qual é o nome do composto. Então, no caso, C4H8, eu tenho duas fórmulas que eu posso fazer. Uma, 4 carbonos em sequência,
tá? E ligação dupla em alguma parte dele. No caso, o único cara... Eu tenho três questões que tem com ligações, no caso, no carbono 2. Só que duas delas só são dupla, tá? Então, no caso, a ligação tripla eu vou excluir. Por quê? Porque eu só adicionei o H2, então só pode ser dupla. Daí foi? Então, eu fico entre a C e a E. Tá vendo ali? Agora, o outro cara que eu vou ver. O outro cara, o que ele tem que ter? O outro cara tem que ter dupla, correto? Porque se um cara tinha dupla, o outro também tem que ter dupla, porque eles são isômeros. Só muda a posição, ou só muda detalhezinhos na estrutura. Se eu adicionei tanto H2 num quanto H2 no outro, tá? Eles tinham que ter dupla. Olha o nome do segundo composto: 2-metilpropeno-en e 2-metilpropano. Qual deles tem dupla? Então, a letra C, porque é propeno. Então, por isso que ela é a ideia. Tá? Olha só esse aqui, ó. O que aconteceu? Que tipo de reação foi essa aqui? Olha ali que coisa mais complicada. Tem um composto. Eu botei HBr, ou seja, um haleto de hidrogênio. Tá? Ou seja, só que em vez de cloro, eu botei um Br, que também é um haleto. Que tipo de reação é essa? No qual eu adicionei. Então, qual vai ser? Tá? Uma reação de adição eletrofílica, no caso que ela vai a ser adicionado no composto. Ok? Então, aqui, olha só. Essa aqui não é uma regra anti-Markovnikov, tá? Mas essa aqui não é uma regra que eu vou cobrar muito de vocês. Ok? Então, calma. Mas ela é o contrário. Se ela é uma regra anti-Markovnikov, se o que tinha mais continua com mais, a regra anti-Markovnikov é o contrário. Quem tinha mais vai ficar com menos. Ou seja, quando eu adicionar o HCl, o que acontece? O cara que tem mais Hs é que vai ficar com Cl. Acontece justamente o contrário que aconteceria antes. Tá? Essa aí tenta nivelar um pouquinho mais. Sou oposto da regra da vida. Tá? Então, isso que acontece. E aqui, ó. O que acontece quando agora eu estou adicionando, tá? Em ligação tripla, mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que qual é a diferença? Se eu tenho ligação tripla, tirar uma, fica dupla, tá? Então, vai acontecer o rompimento de uma das ligações e vai ser adicionado, no caso, o teu composto no lugar dessa ligação. Então, tanto para ligação dupla quanto para tripla, é a mesma ideia, tá? Então, eu preciso romper uma ligação e o lugar onde eu rompi vai ser adicionado o que eu quero. Então, no caso, fica mais ou menos essa ideia aqui. Ó, se eu tiver uma ligação tripla, eu faço adição, vai quebrar. Se eu tenho uma dupla naquele composto, mesma ideia, continua. Nota que ali, o que eu usei? Eu usei a regra de Markov-Nikov, porque quem tem mais continua com mais. Tá? Então, ali eu só fiz 2 vezes em sequência. Fiz a mesma coisa 2 vezes. Tá? Então, só foi isso. Então, é a mesma coisa. Estou só repetindo a mesma coisa 300 vezes. Então, olha só. E se for agora uma hidratação? Uma porcaria. Tá? O que vai acontecer? Vamos seguir a regra de Markov-Nikov. Tá? Se eu tenho hidratação, é o que? H e OH. O cara que tem H vai para o cara que tem mais Hs. E o cara que tem OH vai para o cara que tem menos Hs. No caso ali, que é o carbono central, que não tem nada. Não é nenhum H. E se eu fizer de novo, se acontecer de novo, tá? Seria a mesma ideia. Então, no caso, aqui tem um detalhezinho importante. Quando tem um enol, o que é enol? En, dupla, O, OH. Então, no mesmo cara que tem o OH, tem dupla. Tá? Percebeu ali em cima? OH, no mesmo cara tem dupla. Ali acontece uma coisinha chamada ressonância. Quer dizer o quê? A ligação dupla muda de lugar. Isso é chamado tautomeria. Tá? Ou seja, a ligação dupla muda de lugar. Ou seja, eu mudo o tipo de composto, mas as ligações estão se mantendo. Ok? Então, no caso ali, eu tenho a formação de uma cetona, tá? Pela instabilidade do composto.
aí teria que ter mais um hidrogênio ali que ficou faltando. Tá? Por causa que quando tu acontece ali, o hidrogênio ele passa para o outro lado. Tá? Ali nesse caso ficou faltando um hidrogêniozinho. Tá? Porque aquele hidrogênio do OH, ele passaria para o outro carbono. Daí teria a formação da acetona. Então ali deu uma falhazinha, depois tem que arrumar. Tá? Mas seria a ideia seguinte, a ligação dupla passa para cá, o hidrogênio que estaria sobrando passa para o outro lado. Daí daria a formação da acetona. O que é acetona? Aquela carbono ligação dupla. Tá? Entre os carbonos. E olha aqui, ó, essa ideia. Tu tem essa reação, correto? O que aconteceu? Ali está mostrando, ali tu não tem que fazer reação nenhuma, só está te perguntando. O que aconteceu ali? Eu tenho um cara com ligação tripla, né? Adicionei água. Quer dizer o quê? O que é água? H e OH. O H foi para um deles, porque como eles estão com igual quantidade de carbonos, então tanto faz, tá? E o OH foi para outro cara. O que deu formação? Formação de quem? Do meu enol. E agora a ligação dupla mudou de lugar. A ligação dupla que estava entre os carbonos passou para o oxigênio. E aquele hidrogênio que está ali, ó, agora fica melhor aqui. Esse hidrogênio que está aqui, passou para esse cara. Tá? Vendo ali? Então, daí deu a formação desse cara aqui. Agora, o que ele representa? Ali, então, tu tem as alternativas. Essa reação te afirma o quê? Representa a reação de hidratação de um alceno apenas? A água é adicionada a um composto saturado? Tá, então vamos ver. A primeira tu pode ficar com dúvida. Será que é? Mas a água é adicionada num composto saturado? O que é saturado? Ligação simples. Não. A formação de um enol e um ácido carboxílico? Tem formação de um enol? Tenho. Enol. Tem. Só que o cara que eu formei depois não é um ácido carboxílico. Porque nessa ponta aqui, onde tem o H, devia ter um OH. Então, não. A formação de um composto de menor massa molecular? Então, olha só. Entre relação desses dois compostos, do enol e do meu aldeído, o que acontece? Eles têm a mesma massa. Como eu adicionei água, o que aconteceu com a água? A água adicionou massa. Então não deu um cara de menor massa, deu um cara de maior massa, porque eu adicionei átomos. Tá? E aqui a última. A formação de tautômeros. O que é tautômeros? Aquele cara que fica trocando de posição da ligação. Então o que aconteceu? A formação do meu tautômero. Tá? Então isso que foi importante. Por quê? O que é a parte da tautomeria? Eu tenho um enol, ele troca para um aldeído ou para uma acetona. Depende da posição do carbono. Se estiver na ponta é um aldeído, se estiver no meio é uma acetona. Tá? Aquela primeira parte da matéria que a gente viu. Agora, e se foram indienos? O que é isso? Duas duplas. Ou seja, mesma porcaria, só que agora com as duas duplas. Tá? Então, olha só. Tu tem as ligações que eles... As ligações, como é que ela pode estar? Uma do ladinho da outra. Intervalo de uma, intervalo de mais. Tá? Então, por isso, o que são as ligações, os dienos acumulados? Uma do ladinho da outra. Conjugados, dá uma de intervalo. Tá? Dá uma simples de intervalo. Isolados, um para cada ponto. Tá? Então, isso aqui vai se... Como é que ele vai se comportar? Como um alceno em dobro, ou seja, a mesma coisa, só que tu vai fazer mais vezes. Tá? Então, o que vai acontecer? Em vez de tu usar para poder fazer a reação, por exemplo, eu teria que usar um Cl2, tá? Porque eu romperia somente uma dupla. Só que agora tem que romper quantas duplas? Duas. Então vou usar o quê? 2Cs, tá? Os 2Cl2, porque um rompe uma dupla e outro rompe outra dupla, tá? Então, é assim que vai ser feito o composto. Então, nos dienos, no caso, isolados, tá? Vai ser a mesma ideia. Ó, então, no caso, aí, se for somente... E se for somente de um HCl, por exemplo, de um só HCl, então, tu vai romper uma das duplas. Então, tu tem duas ideias possíveis. Eu rompo uma ou rompo outra. Tá? Então, por isso que tu tem duas possibilidades. Então, o que eu posso acontecer? Bem, tu pode romper as duas, né? Se for mais HCl, ou o que eu faço? Uma de cada vez. No caso, se eu romper a primeira de cada vez, eu vou ter ali, ó,
No primeiro eu vou ter o H, no segundo cara eu vou ter o Cl. Se eu fizer a adição de outro cara, vai acontecer o quê? Vai ter a adição do outro H e do outro Cl. Tá? Outro cara que pode ter, rompimento que pode ter na ligação é o seguinte. As ligações, elas vão romper os das pontas. Tá? Daí vai acontecer o quê? O H vai ficar na primeira ponta e o outro H vai ficar na segunda. E o que vai acontecer? Se eu romper as duas, vai formar uma outra ligação só que no meio. O cara rompeu as duas ligações ao mesmo tempo. Só que não tem mais nada para colocar. Então vai acontecer o quê? Sobrou um cara aqui sem ligação. Um cara aqui sem ligação, fizeram entre eles. Por isso que ficou no meio. Então aqui, olha só. Olha essa aqui. Uma alternativa para os catalisadores de células a combustível são os polímeros condutores que pertencem a uma classe de novos materiais com propriedades elétricas, magnéticas e ópticas. Então, até agora, que informação a gente tira para resolver a questão? Bosta nenhuma. Tá? Esses polímeros são compostos formados por cadeias contendo ligações duplas conjugadas que permitem o fluxo de elétrons. Opa, o que ele me disse? Me disse que eu tenho duplas conjugadas, então eu tenho ligação dupla. Tá? Assinale a alternativa na qual ambas as substâncias químicas apresentam ligações duplas conjugadas. Ele está te pedindo o quê? Pelo nome do composto, quem é que tem ligação dupla conjugada? Tá? O que é que eu tenho? Ele está perguntando, então, que tipo? As minhas duplas que estão conjugadas. Tá? Bem pertinho. Tá? Então, eu tenho propano dieno, metil 1,3 dieno, propano dieno, ciclopentano, ciclopenteno e metil 1,3 dieno, tá? Benzeno, ciclopenteno, benzeno, metil 1,3 dieno. Então, olha só. O que são duplas conjugadas? Possui uma ligação simples entre elas, então alguém de intervalo. Então, tem um cara de intervalo, uma ligação simples de intervalo, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter ali, ó, o E, que é um benzeno, porque o benzeno eu tenho 3 ligações duplas, tá? Numa cadeia fechada, com intervalo o quê? Dupla e simples. Então, tu tem ligação conjugada ali. E era só questão de ver o outro cara. O outro cara, eu acho que já tinha uma pista, né? 1,3 de ano, ou seja, uma tá no 1, uma tá no 3. Tem um intervalo de uma simples no meio. Tá? Agora aqui uma outra. O manjericão é uma planta cujas folhas são utilizadas em culinária para elaborar deliciosos molhos, como é o caso do exótico pesto genovês. Uma das substâncias responsáveis pelo aroma característico do manjericão é o ocímeno, cuja forma estrutural é aquela ali que a gente tem. Tá bonitinho. Então, agora a gente pede o seguinte, como seria a representação desse composto se ele sofresse uma hidrogenação catalítica? Ou seja, se eu adicionar hidrogênio, como é que fica? Tá? Tem lá o composto e adicionei hidrogênios. Então, ou seja, o que vai acontecer? A parte onde tem as ligações duplas, ó, o que é uma hidrogenação? Eu adicionei hidrogênio até romper as duplas. Então, eu rompi as duplas, tanto daquele cara que está no 2, quanto daquele cara que está lá no 5. Então, adicionei ali e rompeu. Então, só ficou hidrogênio a mais. Então, rompeu as duplas e adicionei hidrogênio. Acabou. Só isso. E se for bromo, bromo a todas as ligações duplas. Então, se em lugar de eu botar hidrogênio e botar bromo, como é que vai ficar? Simples, essa é a ideia aqui. Em vez de eu ter adicionado hidrogênio, eu botei bromo. Então, todo cara que faltou ligação foi adicionado bromo. Viu ali a ideia? Tá? Então, ó, eu tinha ligação naquele 2 ali, então o que aconteceu? Foi adicionado bromo, né, onde tinha ligação, e lá naquele cara ali no 5 foi adicionado bromo, tá? E lá naquele cara ali no 6, 7, ali no 7 foi adicionado aí bromo. Então, onde tinha dupla foi rompida e no lugar foi colocado brominhos. Só isso. E agora, se eu adicionar HBr, agora usa aquela regra de Markov-Nikov. Ou seja, quem tem mais continua com mais. Então, vamos ver. Ó, na primeira dupla, o que eu tenho? Eu tenho que o primeiro cara vai ter hidrogênio, então eu vou botar o hidrogênio naquele cara. O outro cara tem menos, botei o bromo. Na ligação do outro cara ali, tá? Mas agora para a direita. Eu tenho o CH e o C. O CH coloca o H e o C vai o BR.
Agora no cara do lado, CH e CH2. O CH2 vai meu H e o CH vai o BR. Então, quem tem mais continua com mais. Quem tem mais hidrogênios continua com mais hidrogênios. Tá? Se for aqui, então, nos ciclanos, né? Parece aquele negócio que fala ciclano, fulano, beltrano, né? Ciclanos é o quê? Cadeia fechada. Eu posso romper alguma coisa no ciclano? Claro, ele tem uma cadeia fechada. Só que se tu romper, ele vira aberta. Essa é a diferença. Então, se tu fizer o rompimento da ligação, ele vira uma cadeia aberta, tá? Uma cadeia, quando é aberta, tu rompe ligação dupla ou tripla. Se ela é fechada, tu rompeu, ela vira aberta. É a mesma ideia. Ó, o que acontece se eu adicionar hidrogênio ali? São todas simples, correto? Se eu adicionar a ligação simples ali, o que acontece? Rompi, ela fica aberta. Fica uma cadeia aberta. Então, ó, se eu romper, ela vira uma cadeia aberta. Tá? Porque ela não tem mais aquela partezinha. Então, ó, acontece o rompimento de uma ligação. Se for nas cadeias fechadas, ela vira aberta. Ó, não importa o que aconteça. Não importa o que tu adicione, o princípio é o mesmo. Então, no momento que tu for romper ela, no caso, ela vira cadeia aberta. Só que na última, olha o seguinte, olha o que aconteceu. Na última, a gente vai ver mais pra frente, mas só para uma introdução. Ela não foi uma adição, ela foi uma substituição. Por quê? Naquele carbono, nesse carbono aqui, eu tinha H2, correto? O que aconteceu? Dos meus dois Hs, um saiu. Um saiu. E ficou o Cl aqui, porque eu adicionei dois Cls. Um Cl ficou para cá, e o outro saiu. Então ele substituiu, mas isso a gente vai ver depois, tá? Não é o caso agora. Aqui aconteceu a mesma coisa, igualzinho, só a cadeia é diferente. Tá? Agora aqui, ó. O brometo de ciclopentila. Quer dizer o quê? Eu tenho uma cadeia fechada com 5 carbonos. Tá? Cadeia fechadinha de 5 carbonos. O que que eu fiz para obter ela? Cadeia fechada de 5 carbonos e um BR lá. Então, olha só o que aconteceu aqui. Essa era a cadeia que eu tinha. Eu obtive, eu obtive isso aqui, ó. O brometo de 5 pentila. Isso aqui que eu obtive, correto? Isso aqui é o HBr que saiu no final, tá? O que que ele era antes? Simples. Esse BR estava aqui, vem para cá. E o hidrogênio que estava aqui, que saiu, volta para cá. O que é isso aqui? Ela é uma cadeia, no caso, que seria um ciclopentano, né? Então, o que que aconteceu? Ó, foi adicionado o BR2. Ali era o meu resultado final. O que que eu tinha? Era o ciclopentano e o BR2 que foi reagido. Tá? Já vai acabar, calma. Agora, final, eliminação. A eliminação é curtinho. Tá? É justamente o contrário da adição. Então vai acontecer o quê? Tá? Tu tem lá o composto e tu vai eliminar. Por exemplo, o que que esse cara aqui vai eliminar? Aquele triângulo que tem ali é aquecimento. Tá? Então tu pegou, botou ácido, ácido sulfúrico e aqueceu. O que que vai sair? Tá? Saindo ali, neste caso, ali nesse caso vai sair o quê? Vai sair o OH e o H. Mas nesse caso, sai da onde aquele hidrogênio? Poderia sair de qualquer dos lados? Não. Sai o cara que tem menos Hs. O OH é certo que sai. Agora, nota, eu tenho hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro, tá? De que lado sai o hidrogênio? Do cara que tem menos, tá? Do cara que tem menos. Ó, então daí saiu esses dois aqui, o H e o OH. Então isso aqui é uma reação de desidratação. Como saiu esses caras, eles não podem ficar sem dupla, tá? Não pode ficar sem ligação. Ele criou a dupla. Então, ó, tudo que tiver des é tu tirar, tá? Des é uma eliminação. Tudo que tiver des no nome é uma eliminação, tá? Se for, por exemplo, desidratação, tirando água. Desalogenação, tirando halogênio. Desidrogenação, tirando hidrogênio, tá? Então, tudo que tiver des no nome é uma eliminação. Então, o que é isso aqui? Desidrohalogenação de aleto de alquilo. Oh, que bonito, né? Então, aqui, ó, só para terminar, tá? Então, ó, tirei no cara que tem menos e fez a dupla.
Tá? A mesma ideia de antes, só que agora eu fiz o quê? Com cloro. E a última aqui, neste cara, o que acontece? Só tenho BR ali, vou tirar os dois BRs e forma a minha dupla, tá? Aqui também, mesma ideia. E deu por hoje, fechamos aqui, tá?